Gente boa, gente querida, eu quero convidar cada um a, pelo menos, se não puder ler aonde esteja, pelo menos ouvir, deixando entrar no coração a palavra de Jesus. E é um texto que todo mundo conhece, mas que quase ninguém de fato aproveita. É um texto usado como slogan de vendabilidade de Jesus e da igreja nos projetos de evangelização. É o que se oferece à prostituta, ao drogado, ao suicida, ao oprimido por demônios. É o que se oferece nos guetos, nas vielas da morte. Mas os que oferecem, na maioria esmagadora das vezes, não conhecem o significado do que oferecem. Porque eles mesmos não provam nos seus corações o benefício daquilo que eles a outros oferecem, mas que eles mesmos não conhecem ainda. Jesus disse em Mateus, capítulo 11, dos versos 28 a 30, o seguinte: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso, e achareis descanso, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu já falei sobre este texto de Jesus literalmente milhares de vezes na minha vida, sem exagero. Reflito sobre ele sempre, porque para mim ele não é o texto da vendabilidade de Jesus para fora, como a igreja pratica há séculos, para depois do lado de dentro provar o contrário. Para mim, ele tem a ver com a promessa essencial do Evangelho, boa nova do Evangelho, que me anuncia uma grande salvação, a grande salvação, e que está longe de ser promessa para depois da morte física. Ela anuncia a penetração da vida eterna em nós hoje, aqui e agora, vida e vida em abundância, que não é vida de muitos bens nem muitas coisas necessariamente. É uma vida abundante que cabe na vida de coisa nenhuma, de quase nada. Cabe, é vida, segundo Deus, no coração, e que a maioria não prova. E eu, quando me ponho a imaginar a circunstância dessa fala no Evangelho, que é quando Jesus enche o coração de alegria em razão daqueles que estavam crendo na sua palavra e praticando-a, apesar de que havia muitos que recebiam-na e não faziam o menor uso dela para as suas próprias vidas, mas ele exclama e diz ao Pai: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos.
Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o contexto. E naqueles dias, conquanto Jesus estivesse assim plantado, visível, bem diante deles, falando como eu falo aqui com você, dizendo vinde a mim, aquele não era um convite que alguém pudesse atender andando de onde estivesse até onde Jesus estava, na estrada, no chão material da existência e das exterioridades. Quando Jesus disse vinde a mim, ele não esperava que todo mundo pulasse em cima dele ali naquela hora. O que ele esperava é que todo mundo entendesse que era um movimento interior. Era aqui dentro, no coração. Não era do lado de fora, com multidões vindo e se empilhando em cima dele, assim, ó, vinde a mim, todos vós os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aí todo mundo pulando em cima dele. Que desastre. Parece o fim do livro O Perfume, com todo mundo comendo o perfumista. Que tragédia, que canibalismo. Não é disso que ele está falando. E do que ele está falando então? Está falando de um movimento que tanto naqueles dias, quando as pessoas o ouviam historicamente pronunciar essas palavras, quanto hoje, o movimento para atender ao que ele está propondo, ao convite que ele está fazendo, é um movimento que a gente não realiza do lado de fora. Ele vai ter consequências do lado de fora na vida. Mas é um movimento que se realiza no interior da existência. Um movimento de natureza espiritual, é um movimento de natureza abstrata. Porque é um movimento da fé. Da fé no coração. É esse movimento da fé que muda tudo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível receber qualquer coisa de Deus e aproveitar. Sem fé é impossível tomar posse da palavra de Deus. Sem fé é impossível usufruir o benefício do Evangelho. Todas as coisas que me sejam divinamente dadas e para meu benefício, como todas elas são, só me são úteis e só se realizam em mim e só ganham concreção em mim quando são apropriadas pela fé. Por isso, atender esse convite de Jesus, vinde a mim os cansados e os sobrecarregados e eu vos aliviarei, é um movimento interior de descanso, de abandono. É a fé que, uma vez que chega ao nosso coração, nos leva a entender e a discernir que se aquilo a que eu digo amém, se aquele a quem eu digo que me curvo, se aquele a quem eu chamo de meu Senhor, é de fato quem eu creio e digo que ele seja, então nada mais coerente, sendo ele quem ele é, sendo ele como ele é, e dizendo eu o que digo acerca dele, professando eu que creio nele, o que digo pela minha profissão de fé nele, que eu assim também descanse nele. Porque se ele é quem ele é, se ele é quem eu digo que creio que ele seja, meu Deus, ele é Deus. Se ele é Deus,
tudo está resolvido. Se há Deus, tudo está feito. Se Deus é, tudo é também. Se Deus é real, todas as realidades já estão consumadas nele. Portanto, quem quer que diga Deus é, há Deus. Eu creio. Ele é indizível, inimaginável, acima de todo pensar, refletir e conceber. E Ele é amor. Nele passado, presente e futuro existem como uma coisa só. Nele o tempo é um dado. O espaço é uma impressão. Ele está para além de todas as coisas. Nele tudo subsiste. E no final, todas as coisas são dele e com ele se reconciliam. Nele tudo tem o seu significado. Eu creio nele. E eu creio que ele me ama. E que provou o seu amor para comigo pelo fato de que Cristo Jesus morreu na história por mim, sendo eu alienado, pecador. Eu creio que Ele cuida, eu creio que Ele é providente, eu creio que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu creio que a morte foi vencida, eu creio que o poder de Deus se manifesta de todos os modos, de todos os meios, o tempo todo, o dia inteiro, ininterruptamente, sabendo eu ou não sabendo eu. Eu creio que não há um frame de nada sem o olhar, o cuidado, a assistência e o amor dele presente. Eu creio. Ora, se alguém diz que crê assim, meu Deus, para que qualquer outra coisa além disso? Quem crê nisto diz: o Senhor é meu pastor e nada me falta. O Senhor é meu pastor e eu estou contente. O Senhor é meu pastor e eu estou satisfeito. O Senhor é meu pastor, nada falta à minha existência, à minha vida, eu estou completo. O Senhor é a minha porção. O Senhor é a minha herança. O Senhor é o meu tesouro. O Senhor é o meu bem. Eu sei, eu confio. Ora, quem confia, descansa. Foi por isso que Jesus disse: vinde a mim. E no convite que fazia, a viagem que ele propunha era a viagem da ansiedade para a confiança. Era a viagem da preocupação para o descanso consciente e responsável. Era a viagem do medo para o amor que descansa. Era a viagem da incredulidade, da dúvida, para a serenidade que diz: eu sei. Esse é o movimento. E esse é um movimento mais difícil do que se viajar para a estrela mais próxima. O abismo é estelar entre a natureza humana e o convite de Jesus para o descanso em Deus. Porque a natureza humana, animal, mamífera, sugadora e ainda caída, tomada por uma inteligência pervertida, egoísta, e que porque só pensa em si, pensa que Deus não pensa em ninguém, e porque só pensa em si, não acredita que vai ter cuidado de ninguém, e porque só pensa em si, acumula tudo de modo a que falte para outros, mas não falte para quem acumula, para quando venha se sentir fragilizado, desesperar-se de angústia, crendo que assim como ele é, tudo mais será em relação a ele, porque afinal de contas, como ele é mau, tudo mal, mais mal para com ele será. E ele entra em estado de angústia, de ansiedade, de desespero, de preocupação, de aflição, de miséria, de tormento. Assim é a natureza humana.
de pressa angustiada, de se eu não pegar agora, eu perdi, não haverá mais outra chance, não haverá mais outra oportunidade, não haverá mais outra bênção, não haverá mais outro milagre, tudo é único, ou pega agora ou já foi, perdeu. É o pastoreio da aflição no coração, é a natureza humana tomada por essa agonia de dia e de noite. E aí vai acumulando cansaços e sobrecargas e aflições. Meu Deus, a vida passa a ser uma acumulação. Acumulação de cargas, de pesos. Tem gente que na infância já é aturdida, na adolescência já está oprimida, na primeira juventude está se esmagando, vai vivendo pela vida achatada de pesos e pesos e pesos, e tomando cada vez mais peso, e comprando cada vez mais brigas que serão mais pianos de cauda nas costas, e se arrastando e se levando tudo, e se agarrando a tudo, e não largando nada, e querendo tudo. É uma desgraça, meu Deus. Quando Jesus diz: lancem fora todo o peso, e também joguem fora o pecado que tenazmente vos assedia, e andem a carreira que vos está proposta, que não acontecerá em nenhuma dimensão visível da minha vida se eu não fizer essa viagem aqui no coração. Entendendo que a minha natureza é toda desconfiada, porque o pecado é desconfiado. Que a minha natureza é toda incrédula, porque o pecado é incrédulo. Que a minha natureza só confia naquilo que ela pega com as mãos, porque ela está obcecada eternamente pelo fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que ela tomou nas mãos, achando que só nas suas mãos bem e mal estavam sob controle. Assim é a natureza humana. A natureza humana que acha que ansiedade realiza algum bem na nossa vida. A natureza humana culpada e justamente por isso incapaz de descansar no cuidado de Deus, porque diz: Deus não cuidará de mim porque eu não cuido de ninguém, eu não cuido como devo. Eu de fato sei que não amo, que os meus amores são todos muito interesseiros. E o que é que eu tenho a dar a Deus para que Deus me ame? Por isso, como confiarei eu em Deus, se eu não confio em amor que seja pura graça? A natureza humana é miséria o tempo todo, o dia inteiro. Ela é totalmente antagônica a esse convite de Jesus. Tudo em mim repele isso. Eu não gosto, ninguém gosta de depender de ninguém para descansar. Nós queremos ser os donos do nosso descanso. O cara só se sente descansando quando ele é o proprietário do chão do descanso. Senão ele não descansa. Ele não tem um chão dele, um telhado dele, não descansa. E ele diz isso com muito orgulho: não terei descanso enquanto não tiver o meu telhado. Parece uma virtude. Andar angustiado, desesperado, ansioso, aflito é uma virtude do responsável, neurótico de virtude. Não terei descanso. E Jesus dizendo: venha, descanse. Você está cansado, está sobrecarregado? Vem cumprindo o curso deste mundo, levando coisas e coisas e coisas, e cada vez mais botando mais coisas, de modo que a sua vida é uma acumulação. Você é um colecionista de aflições. Largue tudo isso, venha a mim, descanse. Faça viagem e descanse. Aí você diz: como é que eu dou esse passo estelar? E a única resposta é a que você sabe, meu amigo. É uma entrega de fé. Primeiro, você reconhece a sua falência. Chega, né? Em segundo lugar, você abandona todas essas coisas que você diz que são, em razão
delas que você se ocupa e pelas quais você tem morrido. Largue. Largue como necessidade onipotente de controlá-las. Largue tudo e descanse. E se entregue. E confie. Levante para trabalhar sem desespero, faça o seu trabalho sem aflição, viva a sua vida sem estar barganhando nada. Reconheça cada verdade do seu coração e apresente-a a Deus, mesmo que seja constrangedora, até para você mesmo. E vá confiando. Confiando que você não está dizendo a Ele nada que Ele não saiba. Aliás, tudo que Ele sabe é Ele, você que está começando a saber sobre você e sobre a vida. Descanse, portanto. Creia nesse amor que cuida. Faça a sua parte. Com o seu melhor coração, com o seu melhor entendimento, com a sua melhor dedicação, com o seu melhor carinho, com justiça, com verdade. Mas faça com paz. Faça confiando. E faça só se valer a pena fazer. Não faça porque outros disseram que tem que ser feito. Convença-se do significado útil daquele bem e faça, se for bom. Quanto ao mais descanso, você não está numa competição com ninguém. Você está aqui para crescer em graça, em consciência, em pacificação, em sossego interior, aonde tudo se torna melhor e mais produtivo. Sua mente fica mais criativa. Você não está dando energia para o vampiro invisível, o príncipe da potestade do ar. Você para esse fluxo. Você para de drenar energia para fora de você. Tudo em você melhora. Sua mente, seu espírito, suas emoções se acalmam. Seu juízo fica mais límpido. Suas decisões se tornam cada vez mais simples. Viver vai se tornando não só possível, mas maravilhosamente divino. Não sem lágrimas, não sem dor, não sem surpresa, mas nenhuma surpresa apavora. Tudo passa a ser objeto de entrega e de descanso, de entrega e de descanso. Que coisa maravilhosa poder viver assim. Maravilhoso. E Jesus diz, isso aí é graça divina. Se você está entendendo, pegue, aproveite. Porque a condição sine qua non para experimentar esse benefício é se tornar um pequenino. É parar de complicação, de querer brigar com Deus e com a verdade. Se você quiser brigar, brigue sozinho. Porque Deus não está aí, não vai subir no ringue com você. Não aceita desafio. Isso aqui é para quem parou de idiotice pela própria circunstância da angústia e do peso e da realidade esmagadora da existência e chegou à conclusão de que chega de bobagem e quer descansar. Portanto, isso é só para quem se sabe um pequenino. Para quem diz, para mim não dá, é muito para mim. São esses aqueles a quem o Pai revela essa possibilidade de graça, de descanso nele. De modo que você tem que parar com essa vontade de brigar com Deus, com a vida, de querer vergar Deus na direção dos objetivos da sua doença ou da sua obstinação. Não vai acontecer. Se você ainda está com essa energia toda, pode continuar a carregar seu fardo. Mas se você já entendeu que não dá e você está com o coração de um pequenino, é a condição sine qua non para fazer a viagem em fé. É um pequenino consciente que dá o passo da fé, se entrega, se abandona e vai aprendendo dele todo dia. E ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, que é uma coisa maravilhosa a imagem. Aquele jugo é o que se põe sobre os dois animais que vão carregar o peso. Ele está dizendo, o seu peso é meu, eu vou levar com você. Mas fique bem do meu ladinho, fique aqui da minha altura, eu já me baixei para o seu tamanho. Não queira virar outra coisa menos do que humana.
seja humano e chegue bem juntinho, porque eu fico do seu tamanho, eu me ajusto ao seu tamanho. Tome o jugo e não queira ficar maior, não queira ficar menor. Deixe que eu faça os movimentos. Se eu subir é porque você cresceu, se eu me abaixar é porque você diminuiu. Mas vamos manter o nível, porque eu mantenho o nível. Se você ficar entregue e confiante, vai haver a harmonia para puxar junto. Eu vou puxar com você. E mais, porque eu estou aqui e o jugo é compartilhado, eu me caso, me conjugo com você, meu fardo é leve, meu fardo não pesa, e eu ainda puxo junto. Por que você não aceita esse descanso? Por que você não aprende comigo a caminhar assim? Por que você não aprende a ficar livre da ansiedade, da raiva, do ódio, da disputa, da inveja, do ciúme? Ai, que cansaço! Por que você não deixa todo esse peso e você descansa? Por que você não experimenta essa morte maravilhosa? Quem morre não tem mais dívida. Eu morri por você, aceite a minha morte. Está tudo pago, você não tem mais dívida. Descanse. Entre na terra prometida, descanse. É um movimento de fé no coração. Eu podia falar sobre isso o resto do dia, nem comecei ainda. Eu ia falar outras coisas, mas não dá tempo. Podia ficar para sempre aqui. Porque esse é o movimento. Se com a tua boca tu confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração tu creres que Deus o ressuscitou de entre os mortos, tu descansas. Descansa, está tudo resolvido. Os meus pecados estão perdoados. O meu final já está definido, é em glória com Cristo. Eu não conheço os movimentos de hoje, mas basta cada dia o seu próprio mal. O que importa é confiar e amar a Deus. Tudo vai contribuir para o meu bem. Eu vou crescer, eu vou crescer, eu vou crescer. Tudo passa, o mundo passa, as aflições passam, os desesperos passam, os estados de sítio passam, os tiranos morrem, os regimes perversos passam, tudo passa. Eu creio na palavra de Deus e descanso nele, porque tudo mais passa, mas a palavra dele permanece eternamente. Ah, meu querido, o Evangelho é maravilhoso. O que eu estou dizendo aqui não é um discursinho. Você já ouviu isso como discurso por aí? Eu estou lhe dizendo como um fato. Eu sei que é assim. Sabemos. Eu sei. Eu quero convidar você a experimentar. Olha que loucura. Experimentar. Fazer essa viagem maior do que daqui para Andrômeda, do que daqui para o fim do universo conhecível. Mas que a gente faz pela fé. E o movimento de sair de um estado para o outro pode ser instantâneo, porque a fé viaja a uma velocidade que faz a luz se sentir retardada na sua velocidade. E a velocidade é o momento eterno da fé. Pá, se instala.